2023. Estou com a turma Ok. aqui do Instituto Luiz Ítalo Bolonha, né, de Eletrotécnica, e vamos dar aqui uma parte aqui, né, uma revisão sobre números complexos e trigonometria, beleza? Antes de mais nada, pessoal, eu quero aqui trabalhar com vocês algo que é muito simples. Nós temos aqui um triângulo, certo? Nós temos aqui um triângulo. Eu tenho aqui um chamado ângulo reto, que a gente fala que tem 90 graus. Um outro ângulo θ e um outro ângulo que a gente chama de alfa, beleza? Muito bem. Vou ajeitar aqui. Pessoal, matematicamente falando, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser o quê? 180 graus. Então, eu tenho que ter θ mais alfa mais 90 tem que ser igual a 180 graus. Muito bem. Então, meu θ mais o meu alfa tem que ser igual a quanto? 180 graus menos 90. Então, meu θ mais meu alfa tem que dar 90 graus. Por que, professor? Nós temos que sempre ter isso aqui em mente. Muito simples. Porque eu tenho que conhecer o valor deste ângulo, porque quando vocês forem lidar na parte de corrente alternada, vocês vão entrar em contato com o que nós chamamos de amplitude e fase dessa corrente. E tudo isso é medido em graus, certo? Pois muito bem. Então, sempre lembre que os ângulos internos de um triângulo têm que ser igual a quê? 180 graus, certo? Beleza, muito bem. A terminologia na geometria diz o seguinte: eu tenho que ter um referencial. Eu vou adotar o meu ângulo alfa como meu referencial. Ângulo alfa. Eu chamo de seno, representado dessa forma de alfa, o cateto oposto pela hipotenusa, certo? Vamos dar a nomenclatura para ele. Se eu chamo esse lado aqui de T, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C, detalhe, a hipotenusa se escreve dessa forma, hipotenusa corresponde ao maior lado do triângulo e que faz o quê? Oposição ao ângulo reto de 90 graus, certo? Neste caso, a minha hipotenusa é C. Por quê? Ela faz oposição a 90 graus e é o maior lado do triângulo, certo? O cateto oposto a alfa é o quê? T. Então, o que que nós temos aqui? O seno desse ângulo é cateto oposto, T, dividido pela hipotenusa C. Beleza. Agora, eu quero determinar o cosseno de alfa.
que é igual ao quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Nesse caso, qual que é o meu cateto adjacente? É o cateto que fica abaixo do ângulo. Nesse caso, o meu cateto adjacente a alfa é B, sobre a minha hipotenusa, que é C. Beleza? Muito bem. Nós temos a tangente do ângulo, que corresponde ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O meu cateto oposto a alfa é o quê? T. E o meu cateto adjacente é B. Se você perceber aqui, você vai ver uma coisa muito óbvia, que a tangente de alfa é igual ao quê? É o valor do seno do ângulo pelo valor do cosseno deste ângulo, certo? Muito bem. Então, passamos isso aqui. Eu vou substituir. O seno é T sobre C. Dividido pelo meu cateto adjacente, né? Meu cosseno, perdão, que é o quê? B sobre C. Então, fica T sobre C. Conservo a primeira, nesse caso, e multiplico o quê? Pelo inverso dessa aqui, segunda fração. E vai ficar o quê? C sobre B. Como está multiplicando, C dividido por C dá 1. Então, a minha tangente é igual a T sobre B. Professor, por que que isso aqui é importante? Vou explicar para vocês agora. Suponha que eu tenho um gráfico da tensão em função do tempo, em segundos. Quando vocês lidam com circuitos de corrente alternada, a corrente ela tem este comportamento. Isso aqui é um gráfico de uma senoide. Senoide. Ou seja, o gráfico aqui da produção de corrente ou de tensão nessa situação corresponde ao quê? Corresponde ao ângulo que esta fase, chamando de θ, vai me proporcionar, certo? Então, por isso que é necessário que vocês tenham conhecimento sobre a trigonometria, beleza? Porque nós vamos trabalhar com parte de fasores em circuitos de corrente alternada. Vocês estão entendendo, pessoal?
Sim ou não? Se não Pode estiver, mandar, se pode não mandar estiver, ver. beleza. Se não estiver, pode falar que eu volto e repito tudo de novo, viu? Beleza. Beleza. Então, o que que eu tenho? Eu tenho aqui um ângulo. Um ângulo. Agora eu vou pegar o ângulo θ. E vou calcular agora o cosseno de θ. Então eu tenho que analisar aqui. Se o meu cateto maior que a minha hipotenusa é C, o meu cateto, que ou seja, é adjacente, é abaixo, a θ é T. Então fica o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Agora vou achar o seno de θ. Esse seno é cateto oposto B dividido pela hipotenusa C. Muito bem. E a minha tangente de θ é igual ao quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. B sobre o quê? Sobre T. Disso aqui, pessoal, a gente pode tirar algumas propriedades. Olha só, para vocês verem como que funciona. Vou até mudar de cor aqui. Vocês podem perceber que o meu seno de alfa, que é T sobre C, vai ser o quê? Igual ao meu cosseno de θ. Olha para você ver. Então, o meu seno de alfa vai ser igual ao meu cosseno de θ. Muito bem. O meu cosseno de alfa vai ser igual ao quê? Ao meu seno de θ. E a minha tangente de alfa vai ser igual ao quê? Ao inverso, ou seja, 1 dividido pela tangente de θ. Por que isso aqui é importante, pessoal? Muito simples. Quando vocês forem lidar, por exemplo, com circuitos de retificação, mais à frente, em que vocês terão que modular o comprimento de onda, por exemplo, da tensão aqui, o que que acontece? Eu vou ter um determinado ângulo, certo? Eu vou ter um determinado ângulo, nesse caso aqui, eu tenho, posso chamar de alfa, e dependendo do triângulo formado, até aqui um ciclo, esse triângulo aqui, que eu estou marcando de verde, você pode calcular o quê? O ângulo de defasagem quando essa onda é o quê? É decrescente, beleza? No caso aqui, θ, beleza? Por isso que isso aqui é importante, beleza? Então, aqui seria o quê? Θ. Muito bem. Todo mundo está entendendo isso aqui? Pode continuar? Todo mundo relembrou isso aqui? Pode continuar, pessoal? Pode continuar, pessoal?
certo? E a fase no LED, às vezes, a emissão. Se vocês quiserem um tempo para copiar, pode ficar à vontade, viu? Eu espero, viu? Sem problemas. Beleza, professor. Eu estou copiando aqui, passando do caderno aqui para dar uma recapitulada, fazer o tique e o teco funcionar de novo. Não, pode ficar à vontade, tá bom? Pode ficar à vontade que essa parte aqui, talvez para muita gente é chato, mas é essencial para vocês verem lá na frente, porque quando vocês pegarem correntes de circuito de corrente alternada, vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui, tá? Uhum. Não vou ter dificuldade, Beleza. tá? Se eu fosse fazer eu tinha que colocar essa psicologia no sempre e colocar os condutores. Mas no meu celular, eu colocar essa relação, né? Mas quase deu um problema. Se vocês estiverem prontos, vocês podem me falar que eu vou continuar, tá? Ele vai vir ele vai se ele vai passar direto no vídeo. Ele vai fechar aqui dentro. A mesma coisa, dois retornos de processo, certo? Mais um retorno da mão. O retorno que vai no centro e os dois retornos da outra caixinha. Então, esse é o fechamento do paralelo. São limitares. Se tiver como explicar esse Ah, esse trem aqui é chato demais, nossa. É, muito chato mesmo. Atrapalha pra caramba. Não, nossa, isso aqui, o pior é que isso aqui é conectado já diretamente. Toda hora tem um me enchendo a paciência, mas tá bom. Na hora que vocês estiverem prontos, vocês podem me falar, viu, pessoal? Tem alguma dúvida aqui? Esses dois aqui. A linha de esquina, antigamente, os antigos, já não tem mais produção. Eu tinha que fazer, pegar de um torpedo lá embaixo, fazer a inversão de X aqui dentro. Só que agora não precisa mais. Mas a dúvida é fazer essa continuidade. Certo? Aí vocês pegaram o fechamento. Como funciona o Razer? Ele é o ponto que gasta mais caro, porém, eu posso colocar eu posso utilizar para acender e apagar a luz. Qual o máximo de quantos vocês acham? É a automação. O que acontece? O servidor tem um andar. Ele funciona como se fosse a minuteria, que eu vou falar com vocês também. Na outra ali, já tem campanha, né? E ele vai mandar
Isso, escolher equipamento, certo? E ele diz assim, ó, vai alimentar a equipe, ele vai comprar um gente, ou vai ligar um intermitente, você vai ser de outro, entendeu? Então, depende do que eu estou falando. Ou ele é um temporizador, que o minuto é dia, ou ele é um temporizador, pessoal, aquele que o certo, quando você começa a ligar, isso que é verdade. Então, não precisa ficar lá perguntando. Deixa eu passar. Eu copiei, professor. Se você quiser continuar, Peraí, eu não entendi como é que é. copiei aqui o quadro seu aí. Se você quiser continuar, eu não sei o pessoal que tá aí. Então pode continuar então? Então beleza. Seguinte então. O que que acontece? Quando vocês forem trabalhar na parte de corrente de um circuito CA, vocês vão ter que ter essa noção aqui de números complexos. Eu vou ter o quê? O eixo X, que é chamado de eixo real, e eu vou ter o eixo Y, que é chamado de imaginário. Professor, por que que vem essa questão de eixo real e eixo imaginário? Muito simples. Vocês sabem muito bem que, para resolver uma equação desse tipo, eu posso utilizar o quê? A fórmula de Bhaskara, certo? Vamos lembrar lá que o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que que é isso, professor? É a fórmula genérica da minha equação do segundo grau, que eu tenho um ax quadrado mais o meu bx mais c igual a zero. Muito bem. Se eu tenho essa equação aqui, então eu sei que o meu a é igual a 1, o meu b é igual a menos 2 e o meu c é igual a menos 1. Então, como que fica? O meu delta vai ficar dessa forma. Meu b quadrado é igual a menos 2 elevado ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, e vezes o meu c, que é menos 1. Certo? Então, o meu delta aqui
vai dar o quê? 4 menos. O menos dá mais. 4 vezes 1 vezes 1 dá 4. Então, o meu delta aqui dá 8. Muito bem. Só que tem um problema, pessoal. Existem equações como desse tipo aqui. Por exemplo, Entendeu? Essa aqui é a mais. por exemplo, que como que ficaria o meu delta? Meu delta é o quê? B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 8. Então fica delta é igual ao quê? Menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 8 dá o quê? 32. Eu chego na minha solução que dá o quê? Menos 28. Seguinte, quando você pegar a calculadora e tirar a raiz quadrada de 8, isso daqui dá aproximadamente 3. Dá 2,81 alguma coisa. Mas não tem como, pessoal, tirar, por exemplo, a raiz quadrada de um número que negativo. Então, é por isso que criou-se o quê? O i, certo? Que é igual ao quê? A raiz quadrada de menos 1. Só apagar aqui, peraí. Raiz quadrada de menos 1. Para os nossos casos aqui, geralmente aparece o quê? A letra J, que representa igual ao quê? Raiz quadrada de menos 1. Por que aparece o J ao invés do I? Pelo simples fato que nós usamos I como corrente. E J fica como o quê? Esse número imaginário. Muito bem. Então, no meu eixo Y, eu tenho o quê? Eu tenho o eixo imaginário e no eixo X eu tenho o meu eixo real. Se eu traço essa reta, isso aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter um módulo que é uma distância, que a gente chama de Z, ou seja, um número complexo. E que se eu traçar aqui, eu tenho um triângulo. Dessa forma aqui, ó. Eu tenho este triângulo, que eu vou chamar de A aqui, B aqui e C aqui. Muito bem. Por que que é importante e por que que eu estou enfatizando a questão desse triângulo, pessoal? Porque vocês vão ter que lidar com o seguinte princípio mais adiante, que é correção do fator de potência. Na indústria, é necessário fazer esse fator de potência, essa correção, por quê? Porque se você coloca muita carga acima daquilo que é permitido, um equipamento como motor, ou então como uma esteira, por exemplo, você pode danificar esse equipamento. Então, no Brasil, esse fator geralmente fica na faixa de quê? De 0,92 ou de 92%. Certo? É o que chamamos de fator ideal. Beleza? E vem de onde? Vem da parte de fator de correção, que é de números complexos. Então, se eu tenho um θ aqui, e se eu tenho um número aqui, que é o meu ângulo reto, como que eu faço? Se eu chamar aqui de Bzinho e aqui de Azinho, Azinho, o que que eu vou ter? Eu posso calcular
os ângulos aqui, certo? Então, eu vou fazer seno... Deixa eu apagar aqui, peraí, senão eu fico sem espaço. Vou fazer aqui de outra cor, vou fazer aqui de vermelho. Então, essa questão aqui, eu vou calcular o seno de θ desse ângulo aqui em números complexos. Fica como? Cateto oposto, que é o meu B, dividido pelo minha hipotenusa, que nesse caso é oposta ao ângulo reto, que é o módulo de Z. Muito bem. O meu cosseno fica como? Meu cateto adjacente, abaixo do ângulo, que é o meu A, dividido pela minha hipotenusa, que é o módulo de Z. Então, professor, o que é Z? O módulo de Z é o quê? É o meu número complexo do tipo x, que é o meu eixo real, mais j, y. Professor, por que isso aqui é definido dessa forma? Porque quando vocês forem fazer impedância, por exemplo, de um capacitor que nós representamos por XC no circuito do tipo CA, ele vem dessa forma: menos 1 dividido por 2π C, que é de capacitância, e a frequência com que esse circuito está sendo alimentado. E quando você fazer o casamento de impedâncias, que é um módulo, no caso aqui vai ser a raiz quadrada, pode aparecer dessa forma aqui, ó. Eu posso ter uma resistência nesse circuito e ela vai vir dessa forma. Meu J com meu impedância capacitiva, certo? Como ela é menos, dependendo do ângulo que você for trabalhar, ela pode vir dessa forma positiva ou ela pode vir da forma o quê? Negativa. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então, o meu módulo de Z, que é a minha distância, vai ser sempre calculado dessa forma. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, a minha parte real mais a minha parte imaginária. Quando vocês forem fazer um casamento de impedâncias num circuito do tipo CA, esse Z, esse casamento de impedância, ele vai ser determinado como raiz quadrada de R ao quadrado. E se for um circuito do tipo C, né, RC, vai ser dessa forma, mais a minha impedância capacitiva ao quadrado. E aqui, a minha unidade vai ser o quê? Ohms. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Eles estão em paralelo. Por quê? Eles estão mandando a mesma tensão da que vocês estão 220 nesse caso aqui, ó, eu estaria jogando 220, porém, a gente tem uma perda de tensão, ia chegar aqui outra tensão. Aqui, ó. Para mim,
fazer que se fosse a mesma potência, eu dividir essa tensão por 3 eu chegasse aqui e sair. A potência diferente, a nossa diferente. De série, isso aqui, ó, série, vocês vão lembrar uma base de vocês, na infância de vocês. Vizinho de Natal pisca-pisca. Vocês lembram que você tirava uma lâmpada do resto tudo apagado? A gente instalação de elétrica, a plataforma de 10 anos. É o funcionamento que de pisca-pisca é essa aqui, ó. Sério. Pronto. Porque tanto de lâmpada é dividido para a tensão que eu estou colocando nela. Mas iluminação predial, normalmente, se for uma série, vai ter uma especificação, observação do projeto. Mas o normal é ligado para a LED. Gostaria que vocês nessa sala, beleza? Se eu quiser ligar agora, vamos lá. Eu quero um conector com 6 teclas. Uma tomada lá com 6 teclas. Com 6 teclas. O que eu tenho que utilizar? Eu tenho de 1, 2 e 3. Eu tenho uma caixinha 4 por 4. Não, eu quero 6 teclas nele. 1, 2, 3, 4, 6. E aí, pessoal, pode continuar? Pode sim, professor. Beleza. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida aqui? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim? Então vou lá. Oi, pode falar. Tem alguma dúvida? Não. Não? Então beleza. Então é o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui um circuito. Esquece isso aqui de princípio aqui em cima, esse enunciado. O que eu vou determinar aqui? Eu tenho um circuito, mesmo que seja de corrente contínua, que é a corrente contínua, mas, né, já entra na parte de alternada, porque eu tenho um capacitor, eu tenho um indutor e eu tenho resistores. Então, é um tipo de circuito do tipo RLC. Resistência, indutor e capacitor. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vamos supor que eu queira achar a impedância deste ponto que estou aqui destacando. Como que eu faço? Eu sei que a minha resistência vai ser de 4 ohms. E sei que a minha impedância capacitiva é do tipo 1 sobre 2π FC. E vou adotar que a frequência aqui adotada, né, aqui no Brasil, que é de 60 Hz, vai alimentar esse circuito também. Muito bem. Então, a minha impedância capacitiva aqui neste caso vai ser assim, ó. 1 dividido por, melhorar aqui, peraí. 1 dividido por 2π. A minha capacitância é de 1 e a minha frequência é de 60. Certo? Então, minha impedância capacitiva vai ser o quê? Eu vou fazer a conta aqui. 2 vezes π vezes 1 vezes 60. Dá 376,8. Aqui vai dar 1 dividido por 376
376,8. Muito bem. Então, 1 dividido por 376,8. Isso aqui, pessoal, dá aproximadamente capacitiva. Vai ser o quê? 2,65 vezes 10 a menos 3, menos 3 ohm. Aí você pergunta, mas professor, aqui não tem o menos. É só você colocar no normal. Por quê? Mais à frente eu vou explicar para vocês por que que tem que ter esse menos aqui. De acordo com um triângulo de potência. Bom? Então, eu quero agora achar a minha impedância geral aqui neste nó, no circuito. Como que eu faço? Vou chamar aqui de nó 1, né? Então, vou chamar aqui de Z1. Minha primeira impedância. Vai ser igual a quê? A raiz quadrada da minha resistência, que é 4. Então, vai ser 4 ao quadrado. Mais menos 2,65 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. E coloco tudo na raiz quadrada. Vocês concordam comigo, pessoal, que esse número aqui é muito pequeno? Que é a mesma coisa de eu pegar 2,65 e dividir por 1000, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Beleza. Então aqui, pessoal, como o número é muito pequeno, então esse número aqui vai tender a zero. Porque é um número muito pequeno. Se você pegar 2,65, a quantidade de zeros depois da vírgula é muito expressiva. Então, no caso, a minha impedância vai ser o quê? A raiz quadrada de 4 ao quadrado. E a raiz quadrada de 4 ao quadrado é simplesmente o quê? 4 ohms. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? 2,65 valor de π, professor. Como? Como é que é? 2,65 elevado a menos é o valor de π. Esse aqui? Não, esse aqui é o valor da impedância capacitiva. Eu fiz o quê? 2 vezes π, que é 3,14, vezes 1 vezes 60, que dá esse valor aqui de 376,8. Quando eu divido 1 por esse número, dá esse valor aqui, ó, menos 3, porque é um número muito pequeno. E aí eu só coloquei um menos aqui porque a fórmula exige, tá bom? Respondi a pergunta? Respondi a pergunta? Sim. Beleza. Então, agora eu vou fazer com esse aqui, ó. Vou fazer com esse aqui. Certo? Então, o que que eu faço? Eu sei que a minha impedância indutiva, que a gente chama de XL, é igual a 2π F vezes a minha indutância. Beleza. Então, a minha impedância indutiva vai ser o quê? 2π vezes 60 vezes 2. Então fica, deixa eu ver aqui. 2 vezes 3,14 vezes 60 vezes 2.
Aqui dá 753. Aproximadamente 754. Aqui, ó, se você estiver com algum número vermelhinho em cima aqui, quer dizer que tem alguns mensagens para vocês. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de 2. Então, a minha impedância aqui em 2 vai ser o quê? A minha raiz quadrada da resistência que está com o mesmo fio que nem foi feito aqui, que é 5 ao quadrado, mais a minha impedância indutiva, que é de 754. Estão disponíveis na biblioteca para vocês aqui, ó. Que deve estar disponibilizado. Melhorar aqui, peraí. Introdução. 754 São para vocês responder a atividade. Eu acho que vocês vão ao quadrado. responder com clareza, certo? Beleza? Então, deixa eu ver aqui. 754 ao quadrado mais 25. Beleza. Deixa eu fazer aqui a raiz quadrada. Raiz quadrada de 567.869. Dá aproximadamente 700. Beleza. Então, só finalizando com o raciocínio. O relé Excel é utilizado mais ou menos até na Isso aqui vai dar aproximadamente 750. e retorno. Retorno E 5. que alimenta, né? Que vai fazer esse fechamento, e eu vou poder fazer a parte de elemento. Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Sim, senhor. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Quando eu pego esse circuito, ele vai ter essa nova configuração. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Ele vai ter essa nova configuração. Eu vou ter um aqui. Vou ter aqui o meu Z2, não, o meu Z1, né, no caso. Impedância 1. E vou ter aqui a minha impedância 2. Certo? Então aqui vai ser impedância 2. E aqui vai ter a minha impedância 1. E aqui vai ter o meu 1. Certo? 12 volts. Beleza. Como que eu faço? Esses dois aqui estão em paralelo. É só você fazer o casamento de impedâncias. Certo? Então fica o quê? A impedância equivalente vai ser o quê? O produto pela soma, porque estão em paralelo. Então, 4 vezes 755 dividido por 759. Então fica 4 vezes 755 vai dar 3.020 dividido por 759. Isso aqui vai dar aproximadamente, pessoal, 3,97, quase 4. Aproximadamente 4 ohms, certo? Se eu conseguir esse valor, o meu circuito vai ter um outro redesenho. Vai ter esta configuração. Tenho um aqui, certo? Eu vou ter meu quase 4 aqui. 4. Aqui eu tenho o meu 1. E aqui eu tenho o meu 12. Beleza. Esses dois aqui estão em série. Vai dar o quê?
5 ohms. 56 está mandando energia. Certo? Se eu quiser achar a minha corrente, é só substituir na primeira lei de Ohm. V igual a RI. Então, minha tensão é 12. Minha resistência é 5. E vou achar a corrente que vai circular por esse circuito. Certo? Então, vai ser 12 dividido por 5, que dá 2,4 amperes. Pessoal, então, uma boa noite a vocês, me descanso aqui, certo? Eu vou estar pedindo para Beleza? Beleza. vocês. Beleza. Alguma dúvida, pessoal? Deu para dar uma relembrada nessa parte aqui de trigonometria e números complexos e agora também como que resolve um circuito dessa forma? Sim. Beleza. Então, vou terminar minha gravação aqui.